É muito difícil dizer aonde surgiu o vinho. A nossa proposta nesse vídeo é afirmar qual é a região mais antiga devidamente comprovada. Mas aonde surgiu o vinho é muito difícil. Por exemplo, lá na mitologia grega, você já tinha o vinho como sendo a bebida de Dionísio, que lá na mitologia romana chamava-se Baco. E você encontra também inúmeras pinturas egípcias em que você vê videiras, você vê o vinho e você vê as taças de vinho que usavam naquela época. Então é difícil dizer, até mesmo a Bíblia. Veja só, a Bíblia diz que Noé, depois do dilúvio, chegando em terra firme, ele plantou uma vinha, depois fez vinho, embriagou-se e ficou nu. Tanto que os seus filhos tiveram que cobri-lo, mas sem ver as suas partes íntimas. Talvez por isso a própria Bíblia afirme que o vinho faz apostatar, faz se desviar do bom caminho até mesmo os santos. Se é difícil, para não dizer impossível, afirmar aonde surgiu o vinho, muito mais fácil é afirmar, com bases em pesquisas científicas, qual é a região produtora mais antiga do mundo. Sobre esse assunto, eu fiquei surpreso em 2017, quando tomei conhecimento de uma pesquisa publicada numa revista científica que foi reproduzido no portal G1, onde eu li. Você vai começar a ver fotos aí. Inclusive, o pesquisador Stephen Batiuk afirmou que, por todas as pesquisas realizadas, ele havia descoberto uma região que já produzia vinhos há milhares de anos atrás, que com certeza é a mais antiga do mundo, que inclusive aquela civilização havia domesticado vinhedos ou vinhas selvagens com o fim específico de produzir vinhos. Mais ainda, veja só que interessante, nessa escavação arqueológica encontraram pelo menos 8 grandes vasos de barro. E no interior desses vasos foram encontrados uma certa substância e, levada para o laboratório, chegou-se à conclusão que a substância era vinho. Mas olha só que interessante, feita a datação, detectou-se que esse vinho é de 6.000 anos antes de Cristo, logo um vinho com 8.000 anos. Isso que é vinho velho. Exatamente pelo número de grandes vasos que lá foram encontrados é que os pesquisadores afirmam que aquela região produzia vinho em grande escala. Onde fica esta região? Fica na Geórgia. Atenção! Não é a Geórgia, estado americano, mas o país Geórgia, que fica lá no leste europeu. Em que cidade exatamente? Eu não falo georgiano, então vou só tentar repetir o que eu já ouvi. Em Gadakrile Gora, que fica aproximadamente a 50 quilômetros da capital Tbilisi. Eu falei momentos atrás que eu fiquei surpreso quando eu li sobre essa pesquisa arqueológica, mas a minha surpresa não foi em razão da idade desta região, da idade do vinho encontrado, mas sim em razão do local. Esse local é o Cáucaso e fica aproximadamente a 200 quilômetros do Monte Ararat. Você já viu falar no Monte Ararat? O Monte Ararat é o local, segundo a Bíblia, salvo engano, em Gênesis capítulo 8, versículo 4, onde, cessado o dilúvio, simplesmente a arca repousou, a arca chegou lá no Monte Ararat. Aí vem a pergunta, será que as videiras que estavam lá, plantadas em Gadakrile Gora, no local do sítio arqueológico, são parentes das videiras ou são as mesmas videiras trazidas por Noé para o Cáucaso? Isso eu não posso falar, mas que as coisas se encaixam bem. Estou esperando o seu like. É sempre uma satisfação ter a sua companhia, principalmente você que ficou até esse momento. Aos membros do clube, o meu abraço. E a você que me acompanhou até agora, é uma satisfação ter a sua companhia. Saúde para você!